pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade ao tema fundos imobiliários, agora na parte 2, onde a gente vai explorar o assunto com um pouco mais de profundidade. Eu trouxe aqui alguns temas e comparativos interessantes e vou trazer para vocês o resultado deles. Então, primeiro é quando a gente compara os fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos. Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Então é por isso que eu vou colocar cada tópico e explicar um pouco melhor para vocês o que significa. Então, a vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos, primeiro, a maior liquidez. Quando você tenta vender o imóvel físico, isso demora muito tempo e você precisa envolver um corretor, uma série de visitas, uma burocracia significativa para efetuar a venda. E quando você trata de fundos imobiliários, isso é muito mais simples. A venda de ativos dos fundos imobiliários, ela é mais rápida, tem maior liquidez e isso traz uma simplificação em relação à fluidez do negócio, em relação à possibilidade de você se desfazer dos papéis com mais rapidez. O segundo ponto é o investimento acessível. Muitas vezes, quando você vai comprar um imóvel pronto ou um terreno, você precisa ter o dinheiro completo, o valor completo do imóvel, ou entrar no financiamento de 20, 30 anos para efetivar essa compra. Ao passo que quando a gente compra uma cota de um fundo de investimento, o valor a ser aplicado é muito menor. É possível fazer aportes em valores menores do que a compra do imóvel físico e essa também é uma grande vantagem. A terceira vantagem é zero de burocracia. Como eu comentei agora há pouco, comprar um imóvel na planta, comprar um imóvel pronto, um terreno, envolve uma burocracia considerável, ao passo que, por exemplo, se for comprar uma cota de um fundo de ação, isso é muito simples, através do código da corretora, na verdade, utilizar a corretora e utilizar o código do ticket que você quer comprar. Isso é muito simples e também é uma grande vantagem, porque basta entrar no site da corretora, fazer a compra desse papel como se fosse comprar uma ação e isso demora poucos minutos. A outra vantagem é uma gestão de alto padrão profissional, comprando ativos de fundos imobiliários. Por detrás desses ativos existe a administração envolvendo grandes profissionais que formam uma carteira de investimento e gerem essa carteira de investimento contando com longo prazo, porque o fundo imobiliário geralmente é um tipo de investimento onde os rendimentos ou a gestão da carteira tem que ser pensado a longo prazo. Juros compostos como ferramenta, isso é super importante. A gente já comentou no vídeo anterior, onde os juros compostos geram uma vantagem em termos de ter uma renda passiva recorrente, como se fosse um aluguel, e sem ter o trabalho de administrar o imóvel fisicamente, fazer as melhorias antes da entrada de um novo inquilino. Isso é feito de uma maneira profissional, através dos gestores dos fundos, e não é necessário ter uma preocupação em relação a isso. Uma outra vantagem, em alguns casos, é possível ter corretagem zero. Então, algumas corretoras, de cabeça eu sei que a Clear, que faz parte do grupo XP, ela já trabalha com corretagem zero para fundos imobiliários e para investimentos em ações em geral. Uma outra vantagem é que os preços se ajustam automaticamente, ou seja, a partir do momento que é feito a compra de um determinado fundo, a relação entre compradores e vendedores acaba gerando a questão da demanda e oferta e há um ajustamento de preços natural em relação a isso e a oferta no mercado se torna competitiva. Uma outra vantagem custos de transação menor. Então, imaginem comprando um imóvel próprio, tendo que lidar com as taxas de TBI,
tendo que lidar com as taxas de corretagem das corretoras, que gira em torno de 6 a 8%. É um custo nada desprezível para levar em consideração, ao passo que no investimento em fundo de ações é possível ter algumas variedades de investimento. Por exemplo, comprando uma ETF, teria um imposto de renda de 15% e investindo diretamente no fundo de ações, teria alíquota de 20%, que é menor se comparado aos custos individuais para a compra do imóvel, além da administração de todo um trabalho que é necessário ter tempo, é necessário ter disposição para administrar imóveis físicos por conta própria. O último é a segurança jurídica. Então, quando é comprado um título através de um fundo de investimento, há uma assessoria jurídica por detrás do gestor desse fundo, há um estudo jurídico em relação às condições do fundo, e são preocupações que o investidor, pessoa física, não precisa se preocupar, porque há uma assessoria em relação a isso, há um time de profissionais que cuidam disso como se fosse uma empresa mesmo. Essas são as vantagens. Então, nesse vídeo a gente trouxe as vantagens dos fundos imobiliários se comparado aos imóveis físicos. Nos próximos vídeos a gente vai comentar mais a respeito e fazer uma abordagem um pouco mais detalhada a respeito do assunto. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.